Olá, meu nome é Vinícius. Essa é a segunda parte da série sobre sistemas formais. Hoje eu vou falar um pouco sobre a definição de sistema formal. Muito bem, então a gente vai passar por 4 componentes. Primeiro, a gente vai estabelecer o que é uma linguagem. Depois a gente vai trabalhar com os componentes do sistema, que são as fórmulas, os axiomas e as regras de inferência. Vamos começar pela linguagem. A linguagem vou chamar L. Então você tem primeiro um vocabulário básico, que é um conjunto, que eu vou chamar de sigma, não vazio, de símbolos primitivos desta linguagem. E uma expressão é qualquer sequência finita desses símbolos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um alfabeto sigma, composto pelas letras A, B e C. Algumas expressões, você pode olhar ali embaixo, é simplesmente uma combinação qualquer daquelas 3 letras do nosso alfabeto especificado. Agora a gente vai especificar uma gramática para essa linguagem. Então o que é uma gramática? Nada mais é do que um conjunto de prescrições, ou um algoritmo, que vai permitir que a gente determine quais expressões serão fórmulas bem formadas. Então, por exemplo, a gente sabe que na aritmética, a expressão x mais y é igual a y mais x, ela faz sentido para a gente. Agora, se eu tomar uma expressão do tipo x mais y igual a y igual a z, alguma coisa desse tipo, a gente sabe que essa expressão não faz sentido, não tem significado nenhum para a gente. Então, a gramática ela vai permitir identificar quais expressões vão fazer sentido dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, se eu tomar aquele alfabeto ABC, eu posso criar uma gramática que vai me dizer que somente as expressões que começam com o símbolo A são fórmulas. Então daí eu tenho alguns exemplos de fórmulas, são todas aquelas que começam com o símbolo A. Bom, então agora vamos tratar do sistema formal em si. O sistema formal é uma tripla ordenada composta de 3 conjuntos, conjunto F, conjunto A e um conjunto R. O conjunto F é um conjunto de fórmulas. O conjunto A é o meu conjunto de axiomas e o conjunto R é um conjunto de regras de inferência. Então agora a gente vai ver cada um desses conjuntos em particular. Começando pelas fórmulas. Então a gente viu anteriormente que as fórmulas elas vêm de uma linguagem. Então só relembrando, a gente tem um alfabeto. Desse alfabeto eu tenho expressões, que são combinações dos símbolos desse alfabeto. Daí você especifica regras de formação, e dessas regras de formação vão te dizer quais daquelas expressões são fórmulas, ou fórmulas bem formadas. Notação, eu vou usar letras gregas minúsculas para denotar fórmulas, e vou usar letras gregas maiúsculas para denotar conjuntos de fórmulas. Então, os axiomas. Os axiomas são aquele conjunto A, nada mais é do que um subconjunto do teu conjunto de fórmulas. Então, você tem o teu conjunto de fórmulas e desse conjunto você seleciona algumas que vão constituir os axiomas do sistema. Agora as regras de inferência. Então as regras de inferência também podem ser chamadas aí de relações. Então são elas que vão me permitir realizar deduções dentro do sistema. Então veja, as regras de inferência do nosso interesse são pares ordenados. Então tem um conjunto α1 até αn e uma fórmula beta.
Então esse número n é o que me diz que essa regra é finitária, né? Então ela tem um número finito de termos que eu vou chamar de premissas. Então veja, uma notação é a seguinte: eu escrevo α1 até αn, e embaixo eu ponho a fórmula beta e indico qual regra de inferência que eu estou utilizando. Essas fórmulas α1 até αn eu chamo de premissas, e a fórmula beta eu vou chamar de conclusão. Uma regra de inferência bastante conhecida, que eu posso dar de exemplo, é a modus ponens. Então, na regra modus ponens, você tem como premissas uma fórmula alfa e uma fórmula alfa implica beta. E como conclusão, você tem a fórmula beta. Então, sempre que você vê a fórmula alfa e a fórmula alfa implica beta, pela regra de inferências modus ponens, você pode concluir a fórmula beta. Então, nesse caso, você vai dizer que a fórmula beta é consequência direta das fórmulas alfa e da fórmula alfa implica beta pela regra modus ponens. Uma observação importante é que, em geral, exige-se que exista um algoritmo, né, para determinar se uma dada fórmula é consequência direta de um conjunto de premissas por uma dada regra. Então isso vai permitir, por exemplo, que o teu conjunto de teoremas seja dado de forma mecânica. Então, a princípio, você poderia verificar de forma mecânica se uma dada fórmula é consequência direta de outras fórmulas por meio de uma regra de inferência. Agora, um outro conceito é o conceito de sistema axiomático formal. Então, o que tem de diferente? A diferença é que um sistema formal que possui um algoritmo para te dizer se uma dada fórmula desse sistema é ou não um axioma, então, se existe esse algoritmo, o teu sistema ele é um sistema axiomático. Então, só fazer algumas observações finais. Pode notar que a gente trabalhou aqui com a parte sintática do sistema formal. O que isso significa? Significa que a gente está levando em consideração apenas questões que envolvem uma manipulação simbólica, né? Ou seja, não tem nenhum significado ainda sobre aqueles símbolos. Além disso, quando os conceitos levam em conta o significado, daí a gente está trabalhando com conceitos semânticos. Então você pode perceber que por enquanto a gente só estabeleceu a parte sintática do sistema formal. E a parte semântica vai variar de sistema para sistema. Então você pode fornecer uma interpretação para aqueles símbolos que daí vai te dar a parte semântica do sistema. Outra coisa para citar é que as regras de inferência elas levam em conta apenas a estrutura sintática das fórmulas, né? Então, quando você está trabalhando com uma dedução mecânica de fórmulas, você não vai levar em conta o significado daquela fórmula. Você vai levar em conta apenas a estrutura daquelas fórmulas. Então, você lembrar da regra modus ponens, eu tinha lá como premissa uma fórmula alfa e uma fórmula alfa implica beta. Então, eu não disse exatamente o que significa alfa e o que significa beta. Eu só disse que quando você encontra essas duas fórmulas, pela regra de inferência modus ponens, você pode concluir uma dada outra fórmula. Então, não estabeleci nenhum significado para elas ainda. Outra coisa que deve ser citada é que a derivação de teoremas você vai fazer, né, você vai realizar usando estritamente aquilo que foi especificado no sistema. Então você pode usar começando dos axiomas e usando as regras de inferência você vai derivar os seus teoremas. Então você vai usar apenas aquilo que foi especificado estritamente no sistema. Isso que é o significado de sistema formal, né? Isso quer dizer
essa palavra formal da definição. Então, por enquanto é isso. Esse foi o episódio 2 da nossa série sobre sistemas formais. Se você quiser fazer um download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, até o próximo episódio.